Vamos iniciar agora a correção dos exercícios dos capítulos 7 e 8 do livro de vocês, né? Dos percursos 7 e 8. Legal? Vocês estão conseguindo ver minha tela, meus amores? Dá uma dica aí, dá uma ajuda a Titi. Sim, Rômulo. Beleza, obrigado, tá? Então vamos lá devagarzinho? Questão número 1, ó. Questão número 1. Aponte o principal motivo. Olha só que interessante. Aqui o português é extremamente importante, tá? A gente está falando aqui de o principal motivo. Repararam? Artigo definido, tá bom? Quando a gente fala sobre isso, ó, artigo definido, o principal motivo, não é um motivo, certo? Tá, assim, exigindo que você tenha essa preocupação. Motivos de a América Latina ser atualmente uma região de emigração e não de imigração. Primeiro, a gente precisa dominar, né, o conceito de emigração e o conceito de imigração. Lembra do macete? Lembra que Titi deu? O migrante, o emigrante e o imigrante. O que Titi pediu para você lembre? Que o migrante é aquele que se movimenta. O emigrante é aquele cara que vai embora. Ó, mas preste atenção. Muito entre aspas, tá? É o migrante que vai embora. Legal? Já o imigrante é aquele que invade. Obviamente que essa invasão aqui, eu que criei. Uma situação que você deve analisar só para decorar, né? Para não se confundir. Invade no sentido de entrar. Isso não quer dizer que ele seja, né, algo esteja invadindo, né, ao pé da letra. Nada disso. É só um macetezinho. Então, o que significa? Significa o seguinte, que a América Latina hoje, ela tem uma emigração que é maior do que a imigração. O que isso aqui significa? Significa que a gente tem um saldo migratório negativo. Tudo bem? Negativo. Quando a gente fala de América Latina, a gente precisa entender que, obviamente, a América Latina é muito rica em diversidade, né? Em grau de desenvolvimento, em expectativa, né, de desenvolvimento econômico industrial, em realidade de desenvolvimento urbano industrial, e obviamente é muito diferente, né, heterogênea em vários outros aspectos, tá bom? Não é algo homogêneo. Mas a questão está falando sobre uma forma genérica, né, de uma forma geralzona, tá bom? Beleza? Quando a gente fala de imigração e imigração, a gente precisa levar em consideração aquela balança, né? Atração, repulsão. Tudo bem? E quando a gente fala de atração e repulsão, nós temos vários fatores, né, que levam a esse processo migratório. Nós temos fatores políticos, ideológicos, nós temos fatores, né, étnicos, nacionalistas, nós temos questões religiosas, nós temos, né, problemas ambientais, naturais, né, como, por exemplo, terremotos, enchentes, fortes deslizamentos, mas os principais fatores que levam à movimentação no mundo são os fatores socioeconômicos. E quando a gente fala de América Latina, uma região predominantemente subdesenvolvida, dentro, né, da divisão internacional do trabalho, dentro do sistema capitalista, a gente está falando sobre, né, um processo que é estimulado principalmente pelas condições socioeconômicas, né, exemplificadas, né, em busca de melhores condições de vida. Então, a pobreza, a miséria, o desemprego, né, as políticas públicas negligentes, a desigualdade, o mandonismo, né, local, beleza? Levam, né, à saída de pessoas, de indivíduos em busca de melhores condições de vida em outros locais. Tudo bem? Inclusive, né, mão de obra qualificada. A gente sempre tem aquela ideia, né, que é o imigrante que sai, aquele imigrante qualificado. Não, nós temos as famosas fugas de cérebros, né? Ou seja, a saída de mão de obra qualificada profissionalmente. Tá legal? Então, quando a gente fala do principal motivo aqui, a gente está falando da busca de melhores condições de vida. A gente está falando, né, de fatores socioeconômicos. Gente, só pegando um gancho aqui no Brasil, antes da pandemia, né, nós tínhamos 13 milhões de desempregados. Nos últimos anos, cresceu muito o número de desempregados. Nós tínhamos mais de 30 milhões de subempregados.
nós tínhamos um número absurdo de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso se refere, né, à população que vive a menos de $1 dia. No caso, fazendo a conversão, a menos de R$ 5 dia. Se a gente somar os desempregados, se a gente somar os subempregados, se a gente somar a parcela da população que vive em condições de extrema pobreza, com uma renda inferior a R$ 5 dia, fazendo a conversão, nós temos mais de 70 milhões de pessoas, de um total de 210. Isso é algo absurdo. Mais de 70 milhões de pessoas sem condições de vida digna, sem condições de ter uma boa qualidade de vida. Né? Isso é só no Brasil. Cara, só isso, gente, 70 milhões é mais do que a população de uma infinidade de países, de uma enormidade de países. Tá legal? Meus amores, alguma dúvida na questão número 1? Não? Tudo tranquilo? Não, Romulo. Beleza. Tranquilo. Né? Então, lá, busca de emprego, melhores condições de vida, segurança, né? Serviços públicos de melhor qualidade, mais ofertados, né? Políticas públicas mais de maior inserção, né? Do ponto de vista social, possibilidade de pesquisa, de continuidade dos estudos. Brasil aí, né, desestimulando a pesquisa científica, desestimulando o apoio aos estudos, às universidades, né, tende a agravar essa situação de emigração, pegando um exemplo aí do Brasil, tá bom? Beleza. Em relação à América Latina, faça a distinção entre migrações intra-regionais e extra-regionais. Tá legal? Beleza? A gente está falando de um processo migratório que acontece na América Latina. Então, vamos começar aqui a falar, quando a gente cita, né, a questão intra-regional, quando a gente fala, né, das migrações intra-regionais, elas se referem a latino-americanos que migram, né, que se deslocam para outros países, mas dentro, né, da própria região da América Latina. Tudo bem? Então, o Brasil, por exemplo, foi durante alguns anos, né, principalmente 2004, 2005 até 2011, uma grande área de atração. 2011, 2013, né, uma grande área de atração de imigrantes. O México, né? Beleza? Então, é a população de algum país da América Latina que migra para outro país, mas dentro da América Latina. Quando a gente fala de migração extra-regional, é aquela migração que se direciona para fora da América Latina, sobretudo, né, para regiões de alto desenvolvimento econômico. Obviamente, a gente está falando aqui de Estados Unidos, de Canadá na América, tá? Mas a gente também está falando de países, né, europeus, a gente está falando de alguns países asiáticos, tá bom? Então, quando a gente fala de migração intra-regional, é a migração que acontece entre países da própria América Latina. Quando a gente fala de extra-regional, a gente está falando para fora da América Latina. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto. Um outro ponto que eu destaco para vocês, que eu destaquei para vocês no mapa mental que eu fiz, que políticas segregacionistas, políticas, né, que estimulam a xenofobia, burocracias excessivas, perseguições, certo? Desestimulam esses imigrantes a buscarem, por exemplo, países como os Estados Unidos. Ainda mais com o governo Trump, ou a partir do governo Trump, houve um desestímulo, né? Aconteceu um desestímulo muito grande devido à possibilidade de perseguições, né? Entre outros aspectos, tá bom? Então, muitos, né, preferem não se deslocar para países tradicionais de atração de migratória, como os Estados Unidos, como motivo, né, de condições não tão adequadas, né? Não tão adequadas assim para atender os imigrantes, né? Beleza? Que são extremamente importantes, né? Então, os imigrantes são fundamentais para países como os Estados Unidos, que já tem uma transição demográfica muito avançada. Eles garantem, né, uma complementação importantíssima da população economicamente ativa dos Estados Unidos, da PEA. Existe, inclusive, né, o Dia do Imigrante, né, para mostrar o peso positivo na economia, contrariando aqueles grupos, né, extremistas, direita extremista, até mesmo neofascistas, cara, que criticam isso, né? Ou seja, se vêm desempregados colocando a culpa no imigrante, né? E isso gera perseguições, a gente pode perceber aí, né? Durante a pandemia nos Estados Unidos, as frações, né, de descendentes de população, de afrodescendentes, de latino-americanos, né, são justamente as parcelas da população dos Estados Unidos que mais sofreram com as mortes relacionadas ao coronavírus, tá bom? Meus amores, alguma dúvida aqui na 2?
Hein? Tudo tranquilo aqui na 2? Tudo tranquilo, Rômulo. Obrigado, eles vão entender que está Tá todo tudo mundo. bem, Rômulo. Então, beleza. Vamos prosseguir aqui, então. Obrigado aí pela interação, tá? Que às vezes estou falando aqui, mas eu não estou chegando aí, né? Não estou me fazendo entender. Eu posso explicar de outra forma, aprofundar, e até mesmo, né, a contribuição de vocês. 3. Aponte. Então, o verbo aqui de comando é apontar. 4 causas, tá? Não são 5, não são 3. 4 causas responsáveis por migrações forçadas. Gente, quando a gente fala de migrações forçadas, são migrações compulsórias, né? Na América Latina, ou seja, que os indivíduos são obrigados a migrarem, porque, inclusive, eles podem correr risco, né, de morte, tá bom? Então, a gente pode falar, eu até citei para vocês aqui na 1, algumas possibilidades de gabarito, né? Então, a gente pode falar, né, de conflitos relacionados a guerrilhas, né, ao contrabando, a grupos, né, de narcotraficantes. Beleza? A gente pode falar sobre desastres naturais. Eu citei, por exemplo, o terremoto no Haiti em 2010, né? Então, você pode falar de desastres naturais, como, por exemplo, secas prolongadas, terremotos, como que atingiu o Haiti em 2010. Vocês podem falar de inundações, né? Deslizamentos, né? De grandes proporções. Tudo bem? E, ao mesmo tempo, de implantações de megaprojetos agroindustriais. Então, o Brasil, né, é um grande exemplo sobre isso, um processo de modernização do campo, que vai excluir, né, o pequeno agricultor, que não vai conseguir competir com os grandes empresários agrícolas, inclusive de forte presença de capitais internacionais. Vai gerar um processo de desemprego muito forte, né? Você tem políticas públicas que vão estar direcionadas a uma agricultura empresarial, não a agricultura familiar, não a policultura, não a produção de alimentos, a produção de subsistência, mas atendendo os interesses empresariais, né? Por exemplo, no Brasil, muitas provas de concurso chamam atenção para isso. Temos um Congresso onde mais de 50% dos seus representantes estão ligados, direto ou indiretamente, a grandes proprietários rurais, a grandes empresários agrícolas, a grandes pecuaristas, a grandes empresas, né, de mineração. É a chamada bancada ruralista. Então, o apoio a uma agricultura familiar, uma agricultura orgânica, né, não acontece da forma que se deveria. Então, nós temos uma marginalização muito forte. Tudo bem? Então, isso leva à expulsão de uma parcela significativa da população, né? Que a pobreza avança, o desemprego avança. Tudo bem aí? Deu para entender aí, galera? Nós temos algumas possibilidades, mas a questão só quer 4. Tudo tranquilo? Foi? Tudo. Foi. Beleza? No esqueminha também, no mapa mental de vocês, eu deixo bem claro isso, né? Lá na partezinha, assim, na visualização da folha, na parte extrema direita. Tá? Na direita lá, o último quadrinho eu deixo claro ali alguns exemplos, né, que podem ser colocados para complementar as exigências da questão número 3. Tudo bem? Legal? Vamos lá. Vou passar para 4 aqui. Então, vou passar para 4 para a gente complementar. Por qual razão geográfica? Então é o seguinte, ó, existem razões. A questão que é a razão geográfica. Tudo bem? O território mexicano é utilizado por migrantes ilegais para entrar nos Estados Unidos. Gente, se a gente tiver um mínimo de entendimento sobre o mapa do continente americano, a gente responde tranquilamente, né? Os Estados Unidos e o México fazem fronteiras. Então, nós temos uma continuidade territorial, do ponto de vista geográfico, né? Nós temos o limite territorial. Lembre-se que o território para a geografia é uma área delimitada por fronteiras, onde ali se estabelece uma relação de poder, de soberania e de domínio. Então, nós temos o território, né, mexicano, o território estadunidense, mas do ponto de vista continental, nós temos uma continuidade. Então, o que se esperava da resposta? Que você apresentasse que México e Estados Unidos são países limítrofes, eles fazem fronteira. Então, a continuidade territorial, né, é utilizado, né, para esse processo de migração por parte dos Estados Unidos. Mas lembre que quando a gente fala de migração ilegal, é aquela migração que não é autorizada pelo viés burocrático. Isso não significa que os imigrantes ilegais sejam todos, pelo contrário, né, a grande maioria
não tem a ver com tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabandos. A gente está falando de população que migra para os Estados Unidos buscando melhores condições de vida. Então, você complementa aqui, ó, a 1. A gente faz uma complementação da 1 com a 4, buscando emprego, buscando melhores condições de vida devido à forte desigualdade, que é uma marca entre os países, que vai se aprofundando, né, nas últimas décadas. Então, muitos, né, utilizam o México, não somente os mexicanos, mas grupos, né, de latino-americanos, entre outros, que utilizam a fronteira do México com os Estados Unidos para buscarem melhores condições de vida, buscarem emprego, buscarem, né, oportunidade de vida. Dentro dessa relação aqui, a gente pode citar outras problemáticas, né, outras situações. Aproveitar a questão. Em 94, o momento, né, que foi estabelecido o NAFTA, um acordo econômico, né, um bloco econômico entre Estados Unidos, Canadá e México, o presidente da época era o Bill Clinton, ele inicia a construção de um muro, uma barreira física, né, na fronteira com o México. O medo de que o NAFTA pudesse estimular, né, uma intensificação dos fluxos de imigrantes. Nós tivemos a segunda etapa da construção desse muro e o Trump foi eleito também como uma das suas plataformas de campanha, o vislumbre dele, né, de completar, né, esse muro, a terceira etapa, ou seja, a construção de um muro, que segundo a campanha, os próprios mexicanos queriam pagar, né, pela construção do muro. Então, é um muro que ele não consegue, né, concluir, né, seu mandato está terminando, e ele não conseguiu cumprir isso, porque o Congresso, né, não liberou verbas, não aceitou isso, é o Congresso estadunidense, muita pressão social, muita pressão política, muita pressão popular, não somente dentro dos Estados Unidos, mas, né, de várias instâncias mundiais, certo? Que isso mostra, né, um muro segregacionista, né, muito forte, tá bom? Então, uma das temáticas aí bem atuais para serem trabalhadas também, tá legal? Meus amores, alguma dúvida em relação ao que se esperava da questão de número 4? Não. Não. Show de bola. Tudo tranquilo, Romulo. Show de bola.